Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre validação de dados. Então vou vir para um diagrama que eu fiz aqui, explicando sobre os níveis de validação de dados. Então, para validação de dados nós temos três níveis, a princípio, né? O primeiro nível é o front-end, né, com HTML e JavaScript. Então ali do lado do servidor, né, no dispositivo que o usuário está utilizando para fazer o acesso ao sistema, no nosso caso um sistema web, no próprio navegador ali através do HTML e JavaScript, dá para definir algumas validações de dados ali antes de mandar para o servidor, né? O segundo nível é no back-end, na linguagem de programação, né, que roda ali no servidor de aplicação. Então ali também dá para colocar validações de dados, né, que ele vai validar antes de mandar para o servidor de banco de dados. E o terceiro nível é no próprio banco de dados, né, no SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. No nosso caso nós estamos utilizando aí o MySQL, tá ok? Então esse é o terceiro e último nível aí para garantir a segurança e a integridade dos dados que nós vamos inserir no nosso banco de dados. Eu fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT, perguntei para o ChatGPT aqui, ó, explique de forma resumida os três níveis de validação de dados. Então ele me trouxe aqui, ó, os três níveis de validação de dados são estratégias complementares para garantir que as informações inseridas em um sistema sejam corretas, seguras e úteis. Veja um resumo de cada nível. Então, como eu falei lá, o primeiro nível, validação no front-end, no cliente. Então, no front-end, onde ocorre no navegador ou aplicativo do usuário. Objetivo, fornecer feedback imediato, melhorar a experiência do usuário e prevenir erros simples. Um exemplo de validação em HTML5, como o required e o pattern, ou scripts JavaScript para verificar campos obrigatórios ou formatos de e-mail antes do envio. A limitação não é totalmente seguro, pois pode ser desativado ou manipulado. Validação no back-end, no servidor, onde ocorre no servidor que processa as requisições. Objetivo, garantir que os dados estão corretos antes de serem armazenados ou processados. Exemplo, verificar o formato de e-mails, verificar valores inválidos e proteger contra ataques como SQL injection. Vantagens, segurança robusta e controle total sobre os dados. Validação no banco de dados, onde ocorre diretamente no banco de dados ao inserir ou atualizar registros. Objetivo, garantir a integridade dos dados armazenados. Exemplo, restrição como not null, unique, o foreign case e check. Isso daqui é alguns exemplos, tá? Vantagens, protege os dados mesmo contra falhas no código. Então esses níveis funcionam juntos para oferecer uma solução completa. A validação no front-end para a experiência do usuário, no back-end para a segurança e no banco de dados para a integridade. Então vamos fazer na prática. Se caso vocês tiverem curiosidade de como fazer esse diagrama aqui, ó, como que eu fiz, eu usei esse aplicativo aqui, ó. Vocês podem estar vendo aqui o link, né? Mas se vocês pesquisar app diagramas aqui no Google, né? Esse draw.io, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu digitar draw.io, se acessa. Ó, ele acessa. Ele vai redirecionar você para essa página aqui, tá? Então é essa aplicação que eu utilizei, ó. Você acessa ele e aí você clica aqui, ó, criar diagrama novo, né? Ou abrir um existente e aí você faz a integração com o seu Google Drive, tá? Por quê? Porque ele salva o arquivo no Google Drive. Se eu abrir o meu Google Drive aqui, ó, deixa eu abrir o Google, ó, vou clicar aqui, Google App, e aqui eu tenho o Drive, né? Então aqui, ó, é o meu arquivo, esse arquivo aqui, tá? Então vocês fazem lá o diagrama de vocês aí, vem aqui em ficheiro, guardar, né? Aqui
esse daqui eu utilizei esse daqui, ó, Citrix Legacy, tá? Tem várias opções aqui, ó, tá? Várias opções para vocês utilizarem aqui, ó. Eu utilizei o Citrix Legacy aqui. É só você clicar e arrastar, né? E aí você aumenta. Para inserir texto, vem aqui, ó. Aqui nesse mais aqui, ó. Texto. Aí você clica aqui, ele deixa você inserir um texto. Aqui do lado você pode estar formatando o texto, né, ó, colocando o corpo, negrito, aumentando a fonte. Então é essa aplicação que eu utilizei para fazer o diagrama, tá ok? Se não encontrar o formato que você quer aqui, você pode vir nesse mais formas, e aí você vai clicando aqui e vendo, ó. E aí você marca, por exemplo, eu quero esse Active Directory. Marco ele aqui e aplicar. Ele vai aparecer aqui, ó. Active Directory, tá vendo? Aí eu posso utilizar as figuras deles aqui, ok? Então fica essa dica aí para quem quiser construir seu diagrama aí. Eu vou fechar isso aqui, fechar o Google Drive, o ChatGPT, posso fechar também. Então vamos lá no nosso código para a gente fazer as validações. Nesse vídeo, acho que não vai dar para fazer todas as validações num vídeo só, porque acho que vai ficar muito longo. Então vou fazer os níveis, né? Dividir aí cada uma em um vídeo, tá? O primeiro nível de validação que eu vou fazer é o último, né? Que é o do banco de dados. Por quê? Para a gente ir testando, né? Vocês vendo aí como é que funciona. Se eu faço no primeiro nível, aí ele impede que prossiga, né? Ele já vai validar no primeiro nível e não vai deixar ele ir para o segundo nível. Se eu fizer no segundo nível, ele não vai deixar eu ir para o terceiro nível, né? Já vai validar ali, impedir que os dados sejam inseridos no banco de dados ou que a gente teste aí a validação no banco de dados. Então, vou começar do banco de dados, do terceiro nível, tá ok? Então, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa aplicação, né? O nosso código. Está aberto aqui o CRUD de Laravel. Vou lá na pasta Database. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Então aqui, ó, pasta Database, Migrations. Eu vou abrir o nosso Migration que nós criamos aí a tabela colaboradores, tá ok? Agora eu vou diminuir isso aqui. Vou até ocultar ele aqui. Então aqui, ó, na nossa tabela colaboradores, nosso Migration aqui, como é que foi criada essa tabela? Os campos aqui, ó, no ORM Eloquent, que é utilizado aí pelo Laravel para poder estar manipulando aí o banco de dados, né, fazendo essa comunicação com o banco de dados, na hora de criar aqui no Migration, então se eu não informar nenhum parâmetro aqui no campo, ó, tá vendo que aqui eu estou criando uma string, né, na verdade ele vai criar um varchar, e varchar não, acho que é um teste, né, campo teste. Ele está criando aqui o campo nome e eu não coloquei nenhum parâmetro. Já no e-mail eu coloquei um parâmetro aqui, um parâmetro chamado unique, né? Então, os campos que não tem parâmetro, por padrão, ele já adota o not null, que é campo obrigatório. Ele não pode ser nulo. Então, esses campos aqui já estão definidos como not null, todos eles. Então, eu não consigo inserir um registro no banco de dados se eu não preencher, se eu deixar vazio o campo, tá ok? No estado, também fizemos definimos um parâmetro aqui para ele, ó. O estado, depois do vírgula aqui, ó, como ele é uma string, eu defini para ele aceitar apenas dois caracteres. Então, ele não vai aceitar mais que 2 caracteres. Se eu tentar incluir uma informação nele aqui com mais de 2 caracteres, ele vai reclamar, ele vai gerar um erro, retornar um erro, né? Porque o estado aqui nós estamos utilizando apenas a sigla, né, do estado, tá ok? Então vamos testar isso daqui, tentar cadastrar sem preencher um dos campos, tentar cadastrar um e-mail duplicado, né? Eu não falei sobre o unique aqui. O unique, ele define que nessa tabela
do banco de dados, colaboradores, eu não posso ter e-mail duplicado. Então, ele tem que ser único. Então, por exemplo, renato@mail.com. Eu já inseri um registro com esse e-mail. Se eu tentar inserir um segundo registro com esse mesmo e-mail, ele também vai retornar uma mensagem de erro. Ou seja, ele vai reclamar lá e não vai deixar inserir. Teria que fazer esse ajuste aí para poder conseguir inserir, ou seja, colocar um outro e-mail. Tá bom? Tem um comando, deixa eu abrir aqui, para a gente ver como que ele criou a instrução do SQL para criar essa tabela, tá? Porque o ORM ele faz isso. Ele tem aqui a classe, né? Os métodos, né? Tem aqui o table, e aí eu defino aqui os parâmetros, né? Qual que vai ser o tipo do campo e o nome do campo, e posso adicionar outros parâmetros. E aí o que ele vai fazer? Eu acho que eu já até expliquei isso, né, anteriormente em outros vídeos. Mas ele vai pegar isso daqui e o script lá, a classe, né, ele vai converter numa instrução SQL e executar, tá? Deixa eu ver aqui, ó, vou abrir o view, terminal, deixa eu acessar o MySQL, MySQL menos U de usuário, informa o usuário root, menos P para ele solicitar o password. Na linha de comando aqui, em vez de eu acessar o banco de dados, digitar use e o banco de dados que eu quero utilizar, na linha de comando eu já vou definir isso daqui. Como é que eu faço? Eu vou digitar o nome do nosso banco de dados, que é o CRUD Laravel. E ponto. Então ele já... ponto e vírgula não. Esse ponto e vírgula é só quando eu estou no prompt do MySQL. Então eu estou na linha de comando para acessar o MySQL. Eu já estou colocando aqui na frente o nome do banco de dados, para que ele já carregue esse banco de dados aqui, ok? Então vou dar um Enter, admin, Enter. Então ele já está em uso. Se eu der um show table, ponto e vírgula, ele é show tables, tá? No plural. Deixa eu clicar aqui para maximizar, ó, show tables no plural. Então, olha lá, já está utilizando o nosso banco de dados aqui, CRUD Laravel, tá ok? Eu vou dar um exit aqui, só para mostrar a diferença. Eu acho que eu não falei para vocês, ó. Então, eu tirei ali, ó, MySQL menos U, root menos P. Admin, Enter. Então eu estou aqui, ó. Se eu der um show tables, ponto e vírgula, ele vai me retornar um erro. Olha lá, ó, nenhum banco de dados, né, no database selected, nenhum banco de dados selecionado. Aí eu tenho que dar o comando use, CRUD, Laravel, ponto e vírgula e enter. E daí ele selecionou a database. Agora sim, se eu der um show tables, ele lista. Então, eu posso fazer com que ele já carregue aqui o banco de dados na hora que na minha linha de comando aqui, na hora de eu carregar aí o MySQL, tá ok? Pode digitei assim errada. Beleza. Então agora sim, ó, show tables. Tá lá, já está selecionado. Então essa é a diferença, você pode já definir ali na linha de comando, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu lembrar o que nós ia fazer. Tá. Vou abrir aqui o ChatGPT, que eu não lembro o comando, tá? Então vou vir aqui e vou digitar o comando. Digitar o comando não, pedir para ele qual comando do MySQL para retornar a estrutura do create de uma tabela. Então, show create table e o nome da tabela, tá ok? Então, vamos lá. Ó, vou dar um show create table
E o nome da nossa tabela que é colaboradores, ponto e vírgula e Enter. Então aqui ele me retornou. Ó. Ele deu lá o comando create, né, o nome da tabela, create table, e aqui os campos. Ó. Então você pode ver aqui, ó, como eu falei, deixa eu minimizar isso aqui, posicionar aqui melhor, aí. E aí se a gente comparar aqui, ó, tá vendo? Eu não defini nada aqui, ó o jeito que ele criou, ó. O comando, a instrução, né, do SQL para criar a tabela. Então aqui, ó, nome, aqui ó, o string, ele cria um varchar no seu tamanho máximo aí que é 255 caracteres. Se eu não definir a quantidade, ele cria no máximo, tá? E aí o campo nome, not null, tá vendo? Todos eles é not null, por quê? Porque eu não defini um parâmetro diferente. O e-mail, depois ele, aqui ó, ele jogou lá embaixo, ó, unique key, colaboradores e-mail, unique e-mail. Então, ele definiu como único, esse parâmetro único, ele adicionou essa linha aqui, ó, na instrução do SQL, tá? E aqui no estado, ó, o estado, pode ver que o varchar está 2, ou seja, 2 caracteres, tá vendo? Então, só para vocês entenderem aí. Então, vamos fazer o teste. Deixa eu dar enter nisso aqui. Vou abrir aqui um outro terminal, tá? Vou clicar no sinal de mais. E vamos... Deixa eu voltar aqui, só para ver quais dados que eu tenho aqui, ó. MySQL não, eu já estou dentro do MySQL. É select, asterisco, from colaboradores, ponto e vírgula. Então ali eu tenho vários registros, né? Eu quero, para não ter que minimizar aqui o zoom, né? Diminuir o zoom, eu vou só selecionar alguns campos específicos, tá? Eu quero ver o e-mail só. Então, vou colocar aqui, ó, select, informar em vez de asterisco, para ele me trazer todos os campos, né? Ou todas as colunas, eu vou definir apenas algumas. Então, eu quero a coluna ID, quero a coluna nome, a coluna e-mail, sempre separando por vírgula ali, né? E estado. A município, vírgula, estado. Tá ok? From colaboradores, nossa tabela, ponto e vírgula. Então aqui eu tenho, ó, os meus e-mails. Vou tentar cadastrar repetindo um e-mail desses, tá? Primeiro teste que nós vamos fazer aí, ver como que o nosso banco de dados reage, tá bom? Então aqui eu abri um outro terminal, vou executar o servidor de desenvolvimento aí do Laravel. Então php artisan serve e enter. Iniciou, vamos lá. Então aqui ó, localhost, porta 8000, /create, hífen, colaboradores e enter. Então carregou nosso formulário. Vou tentar inserir aqui um outro campo, tá? Ó, Ricardo dos Santos, cargo auxiliar. Ele já deu erro que eu dei enter, tá? Então auxiliar administrativo, telefone 17 991 22 4455. Ó, vou colocar renato@mail, que já existe lá. O endereço aqui eu vou pegar qualquer um mesmo. E vou tentar enviar, tá? Os outros dados estão todos corretos, todos os campos preenchidos, que são obrigatórios. E vou clicar em enviar. Ó, ele já me retornou um erro. Então ele retornou aqui um erro. O código do erro aqui é o 23.000. Ele volta um outro código aqui, né, de violação.
e informando aqui que o e-mail ele está definido como único, né? Então ele está falando uma violação aqui ocorreu. Então eu posso clicar ao direito aqui, traduzir para o português. A violação de restrição de integridade, entrada duplicada, né? Mostra o e-mail que está duplicado para a chave colaboradores e-mail que é único, tá bom? Então vamos voltar ao nosso idioma original e a gente clica aqui para voltar. Ele volta no formulário preenchido, tá? Só que como a gente pode ver aqui, ó, eu tô no modo debug, né? Então ele me volta essas informações. Eu estou no modo de desenvolvimento. Quando eu subir essa aplicação para produção, ele não pode aparecer isso daqui para o usuário. Por quê? Para garantir a segurança do sistema. Se pega um hacker, né, alguém aí que tem conhecimento e esteja mal intencionado, ele vai ter informações aí do meu sistema, né? Por exemplo, ele vai saber qual que é o nome da tabela. Então ele vai ter algumas informações privilegiadas aí que pode ajudar ele a de repente tentar invadir ou fazer algo com o sistema. Então vamos voltar aqui. Como é que eu faço isso, né? Para nós aqui que nós estamos desenvolvendo, tem que ficar nesse modo, para a gente ver ali quando retorna um erro, que tipo de erro é. Mas lá em produção, o que vocês vão fazer? Vai aqui, deixa eu ocultar aqui o terminal no X. Vou clicar aqui no Explorer para carregar lá as pastas e arquivos. E vamos procurar aqui o .env. Ó, o arquivo .env, app debug. Tá vendo essa variável de ambiente? Está definida como verdadeiro. Ou seja, ele está ativando o modo debug. Então, para a gente fazer o debug, a depuração do código. Então, vou clicar nele. Vou apagar o true e pôr false, tá? False. Só para vocês, e vou salvar. Entendeu como é que funciona. Então, quando for colocar em produção, vai fazer dessa forma, tá? Salvei. Lembrando que nós estamos no Laravel 11. A partir do 8 ou 9, quando você altera o .env e salva, ele já reinicia, né? A gente vira aqui, ó, abrir o terminal. Lembrando o tecla de atalho para abrir e ocultar o terminal, exibir, né, ele ali, e ocultar é Ctrl mais aspas simples, ó. Então, Ctrl aspas simples, ele abre o terminal. Ctrl aspas simples, ele oculta. Então, tem essa tecla de atalho. Então, eu fiz a alteração, salvei, ele pegou e restartou o servidor, ó, automaticamente. No Laravel 7, você tinha que interromper manualmente e startar ele manualmente, para que ele validasse aí as alterações feitas nas variáveis de ambiente, tá? Do .env aí. Então, vamos lá. Agora eu vou mandar de novo aqui o formulário com e-mail duplicado. Então, está ativo lá, está definido lá que o debug é falso, né? Então, ele vai retornar essa mensagem lá no servidor em produção, ó. Erro 500, né? Um erro ocorrido no servidor, ou seja, no código lá. Que erro que é? Não sabe, mas vai voltar isso daí, tá? Para garantir o quê? Que uma pessoa mal intencionada, um hacker, não saiba ali a estrutura, né? Informações ali do seu sistema, tá ok? Só que essa daqui é uma mensagem, né? Ó, né? 500, e aí? Eu preciso tratar isso daqui, tá? Então, como é que eu vou fazer o tratamento para ele retornar para o usuário alguma coisa? Então, vamos voltar aqui e vamos... deixa eu ocultar aqui o nosso terminal. Eu vou voltar aqui, então, para o true e salvar, tá? Que eu vou precisar ver as mensagens de erros lá. Então, aqui, ó. Vamos tratar aquilo ali. A princípio aí o e-mail duplicado, tá? Vamos enviar aqui, ó. E aí ele vai trazer o erro. Eu vou selecionar isso daqui, tá? Vou clicar aqui o direito, copiar. Vou vir aqui no nosso
nossa documentação viva, né, o ChatGPT. Vou carregar um em branco aqui, tá? Então vou pedir para ele aqui o seguinte, ó. Estou utilizando o Laravel 11 e preciso fazer a validação desse retorno para enviar uma mensagem ao usuário. Vou clicar aqui. Poderia só copiar aqui, ó. Então vou apagar isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar isso aqui. Vou copiar só isso aqui, ó. Só essa linha do erro, tá? Vamos lá. Ó, não sei se vocês... É Shift, segura o Shift e Enter, tá? Para quebra de linha. Shift e Enter, ó. Senão, se eu der só Enter, ele vai executar, tá? Essa pergunta aqui, eu quero adicionar mais coisa na linha de baixo. Então, Shift e Enter para ir quebrando a linha. Ctrl V e vamos ver que ele responde para nós, ó. Então, para lidar com esse erro no Laravel 11 e exibir uma mensagem amigável ao usuário, você pode capturar a exceção gerada pelo Laravel ao tentar salvar o registro no banco de dados e tratá-la de forma adequada. Então ali, ó, ele está me trazendo, ele até trouxe uma validação aqui do back-end, que nós não vamos utilizar por enquanto, não é esse o objetivo desse vídeo. Então aqui, talvez ele não esteja trazendo no contexto nosso ali, né? Porque eu não informei o nosso store, que faz a inclusão no nosso banco de dados. Mas ele criou aqui uma verificação, tá? Então ele informa ali um erro ali que está trazendo, tá? Ó, e-mail informado não é cadastrado. E um para outros erros aqui. Então vamos testar isso aqui, ó. Ele jogou num bloco TreeCat. Então aqui ele vai explicar, ó. E aqui tem uma mensagem de retorno, né, ó. Então vamos ver aqui, ó. Dica extras. Sempre use validação única diretamente no método validate. Tá, isso daqui depois a gente vai fazer. Ó, então aqui ele está falando, ó, exemplo da solução. Capturada a exceção do controlador, use o bloco TreeCat para capturar a exceção gerada ao salvar os dados. Então eu quero que ele crie isso daqui com base no nosso código, né? Então eu posso copiar isso daqui adaptando, mas vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, abrir o app, http, controllers, e vamos lá no nosso colaborador controller, tá? Então aqui eu vou lá no método store, esse método aqui, ó, que é o que grava lá, persiste os dados no nosso banco de dados. Vou selecionar aqui esse método, né, ó, todo, clicar o direito, copiar. Vamos aqui no ChatGPT e vou pedir para ele, ó, faça a adaptação no meu código, dois pontos, Shift Enter, Ctrl V e clico aqui para ele executar. Então lá, ele vai trazer adaptado, ó. Então ele trouxe lá o nosso método store, tá vendo? Tá lá, colocou lá o create, tá vendo? Dentro do tree, e no cat ele vai verificar o erro. E aqui a mensagem, né, que ele retorna. Então eu vou copiar esse código aqui. Não, vou copiar aqui o public, ó, store, só ele aqui, ó. Copiei o método aqui, tá? Clico direito, copiar. Vou aqui, vou substituir o nosso. Opa, é aqui no Store. Ctrl V, Alt, Shift F, para que ele faça a indentação, né? Ele está dando um erro aqui no Carry Exception. Por quê? Bom, a gente pode vir aqui, ó. Ele está importando isso daqui, ó, essa classe, tá? Que vai fazer a verificação do erro.
do retorno aí do banco de dados. Então eu vou, olha lá, use Illuminate Database Query Exception. Agora pode ver que sumiu a indicação de erro ali. Salvar. Então vamos testar para ver como é que ele faz, ó. Então aqui, ele entra num bloco, ele colocou aqui dentro do tree ali, ó. Ele colocou ali o nosso colaborador, né, o modelo aqui, e o método create, para inserir os dados, como a gente tinha feito. E o retorno da mensagem, registro incluído com sucesso. Se não retornar nenhum erro aqui, ele vai processar ali, não retornou erro, ele vai dar esse return e beleza. No nosso caso, como nós estamos inserindo lá um e-mail duplicado, o que ele vai fazer? Ele já retorna aquele erro e ele vai tratar esse erro. Em vez de ele vir para o return, ele vai aqui para o catch. E aí ele vai tá verificando esse erro. Ele está com um if aqui para verificar se for o erro aqui, a chave 10062, ó, esse daqui, ó, 10062, ele vai retornar essa mensagem. Se não, se for qualquer outro tipo de erro, ele retorna uma mensagem genérica aqui, tá ok? Deixa eu ver aqui que eu ia... Bom, beleza, vamos testar isso aqui. Vou voltar, tá ali o formulário preenchido, né? Eu salvei, não salvei, vamos salvar. E agora a gente vai executar. Ah tá, eu ia falar sobre a mensagem de retorno. Aqui ó, exibição da mensagem view, tá? Então aqui, ele até fez uma modificação nela, ó. Porque a nossa mensagem, se eu vir aqui no resource, view, create colaboradores. A nossa mensagem, ela retorna aqui, né, ó. Ele verifica, ele cria, né, lá uma variável de seção chamada MSG, e aí ele adiciona esse conteúdo, né, essa mensagem aqui, na variável de ambiente, MSG. Então aqui, se MSG tiver algum conteúdo, ele me retorna esse alerta de sucesso, né? Aqui é uma classe do Bootstrap, do alert, né? E ele me retorna a mensagem, né? O conteúdo da mensagem lá, o texto, né? Esse texto aqui, da nossa variável de ambiente MSG, tá ok? Então ele vai retornar o nosso erro ali, né? Vamos fazer um teste. Ou seja, isso daqui que o chat sugeriu aqui, mas ele deve ter pego de outras consultas que eu fiz. Então nós já temos isso daqui, tá? Só que ali ele está fazendo uma pequena alteração que depois eu vou mostrar. Então, ó, o e-mail está repetido, vamos enviar agora, né? Ó. Olha lá. Ele foi e retornou para o formulário com essa mensagem. O e-mail informado já está cadastrado. Só que está aqui verdinho, né? O verde eu coloquei para indicar ali sucesso, né? Ó, deu certo. Então, o que o ChatGPT sugeriu aqui, ó? Vamos vir aqui. O ChatGPT ele sugeriu uma pequena alteração. Ele está colocando uma verificação aqui, ó, né? Ele está fazendo ali o tipo de mensagem, né? Seção message type igual a error. Então ele retorna aqui alert danger. Se for erro, né? Se isso daqui for verdadeiro. E aqui ele retorna um outro tipo de classe. Senão ele retorna a sucesso, tá? Esse MSG type está inserido aqui. Tá, aqui, ó. No caso, eu nem tinha prestado atenção nisso. Ó. Redirect back white. Então ele está redirecionando, né, tipo para mim voltar, né? Quando você clica lá voltar na página e definindo uma mensagem lá na variável de ambiente. E aí ele deu um outro white aqui, criando uma outra variável de ambiente chamada MSG type e o error, tá? Então ali
ele vai fazer a verificação aqui desse daqui, tá? Aqui ele está usando, esqueci o nome disso daqui, deixa eu ver aqui, o que é isso? Ah, tá, é uma expressão, é uma operação condicional ternária, tá? Então, a ternária lá, ela tipo, não tem o if else, é mais simplificado aqui, né? Ele está fazendo de forma mais simplificada. Então vamos fazer isso daqui, ó. Vou copiar o que está na classe aqui, ó. Eu vou copiar todo esse conteúdo da classe, do class, né? Todo o conteúdo do class só. Então aqui, ó. Ali abriu aqui aspa dupla. O que está dentro do aspa dupla aqui da classe, eu selecionei, clico direito, copiar. Vamos lá no nosso código, aqui no nosso formulário, e vamos substituir isso daqui, ó. Então, olha lá, ele está fazendo essa verificação, então. Se retornar erro, né, se ele criar aqui a variável de ambiente, msgtype, e for igual a error, então, se for verdadeiro, depois da interrogação aqui, ele vai processar ele vai retornar essa classe aqui para o classe alert. Se não retornar o erro, né, essa variável de ambiente, então ele retorna o alert sucesso. Senão ele retorna alert danger. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento disso, ó. Então aqui eu vou enviar de novo, né, com e-mail duplicado, enviar. Olha lá, ele retornou vermelho, tá vendo? Ó, o e-mail informado já está cadastrado. Eu clico no voltar aqui, ó, ele me volta o formulário preenchido, tá? Para a gente ter que ficar digitando toda vez aí. Então ele está informando, verificando diretamente o erro retornado aí referente ao e-mail, tá? Duplicado. Então vamos colocar o e-mail correto aqui, ó, ricardo@mail.com. Esse e-mail não existe. Vamos fazer um outro teste. Vamos deixar um campo em branco aqui, ó. Os campos são todos obrigatórios. Então vamos enviar. Olha lá, ele já retornou a outra mensagem, ó. Ocorreu um erro ao salvar o registro. É uma mensagem genérica, né? Ó. Então ele verificou, não é esse código aqui, então ele veio para essa daqui, tá? Se eu clicar ao direito aqui, ó, só para ver essa questão da classe, né? Essa verificação aqui, ó, MySGType, no caso aqui, que ele volta essa classe e não essa, né? Então eu clico direito aqui, ó, em cima do alert, inspecionar, ele vai carregar aqui o código. Então aqui, ó, tá vendo? Ele me trouxe aqui, ó, alert danger. Então voltando aqui, ó, o alert já está aqui definido, e aí ele fez a verificação lá com o operador ternário e viu que retornou um erro, né? Que retornou essa variável de ambiente com essa mensagem aqui, com esse conteúdo, error. E aí foi verdadeiro, ele voltou o alert danger. Fecho aqui, beleza? Então vamos voltar aqui e eu vou agora inserir aqui corretamente, só para vocês verem, ó. Enviar, olha lá, voltou, registro incluído com sucesso, ou seja, ele executou isso daqui, não retornou nenhum erro lá do banco de dados, então ele foi aqui para esse retorno, né? E encerrou. Então aqui nós podemos ver o seguinte, que ele foi atribuído lá, como ele não voltou essa variável de ambiente com o error, então ele me voltou o alert, essa classe aqui, alert success, que deixa verde ali. Então clico direito, inspecionar, só para nós vermos, ó, olha lá, alert success aqui, tá vendo? Então é isso que ele fez. Então isso daqui que a gente faz para tratar
fazer o tratamento aí do retorno, né, da mensagem de erro, para não voltar aquele erro 500 para o usuário, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos imaginar que você quer tratar, então, os campos também que estão constando aqui de preenchimento obrigatório, né? Então, como é que nós fazemos isso? Eu vou pegar o bloco tree. Ó, primeiro eu vou copiar aqui o colaborador data e o return, tá? Que é o que a gente tinha feito sem o bloco treecat. Vou vir aqui. Então, eu selecionei eles aqui, ó. Selecionei eles, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, beleza? Vou deixar eles assim, aqui também. E aqui no bloco treecat, vou selecionar, Ctrl, ponto e vírgula. Segurei Ctrl, ponto e vírgula, ele comentou. Ctrl, ponto e vírgula, num conteúdo comentado, ele tira o comentário, tá? Então, ele inseriu ali o barra barra para comentar esse código. Então, ele não vai ser processado, porque eu defini aqui isso daqui como se fosse comentário, tá? Ele vai executar o nosso código como era antes do treecat, porque eu quero que ele me retorne, então salvei ali, quero que ele me retorne a mensagem de erro, né? No ponto .env aqui, ele está com app debug com valor true, verdadeiro. Então vamos testar aqui para ver que mensagem que ele retorna. Então vamos criar aqui João da Silva. Cargo, vou colocar auxiliar administrativo também. Ou melhor, deixar em branco, né? Que eu quero ver a mensagem que ele retorna com o campo obrigatório não preenchido. Aqui, joãosilva@mail.com. Logradouro. Vou repetir aqui para agilizar, tá? Então, beleza. Então, eu deixei esse campo em branco. Vou enviar para ver o que ele me retorna. Então, ele retornou o código 1048. O que eu faço aqui no nosso código aqui, ó? Então, vou vir aqui, selecionei, Ctrl, ponto e vírgula para comentar, e vou vir no treecat aqui e Ctrl, ponto e vírgula tirar o comentário. Então, vamos tratar esse erro também. Então, eu vou vir aqui, ó, Ctrl C, vou pôr um else, e aí eu dou um Ctrl V, um else if, e o erro que ele vai verificar é o 1048. Então, aqui eu vou pôr 1048. Então, eu coloquei, ó, um campo de preenchimento obrigatório não foi preenchido. Ou melhor, preencha todos os campos obrigatórios de preenchimento obrigatório. Então, a mensagem genérica, tá? Partindo do pressuposto aí, que nós vamos criar uma validação no primeiro nível, que é no front-end. Depois, se passar essa validação, né, não for validado ali no front-end por algum motivo, ele vai ter uma validação no back-end. Então, ali no back-end vai ser uma validação mais refinada, vamos dizer. Se passar também no back-end, aí o último nível para impedir que seja inserido um registro no banco de dados lá, inconsistente, né? Um dado lá que eu não quero que seja daquela forma, eu defini ali os parâmetros no banco de dados, ele vai me retornar um erro. Então, para que não voltar aquela tela 500 lá para o erro 500 para o usuário, eu estou fazendo um tratamento. Pode ser genérico, né? Não há necessidade de fazer algo tão elaborado, tá ok? Então, pode ser dessa forma aqui, a gente está até fazendo algo bem bacana aqui, verificando o e-mail, né? Aí fica a critério de cada um, mas vai levar um pouco mais de tempo. Então, assim, preencha todos os campos de preenchimento obrigatório, né?
Se você quer especificar o campo, depois eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? Aqui na parte do retorno do banco de dados, tá ok? Então, olha lá, nós estamos tratando esse daqui também, né? Então, ele vai fazer a verificação. Se for se ele retornar aqui o erro 1062, ele então retorna essa mensagem aqui. Se não for esse erro, ele pula aqui para o próximo if, que é o 1048. Se for esse erro, ele, no nosso caso ali ele vai retornar isso daqui, essa mensagem. Se não for nenhum desses dois, ele volta para essa genérica, tá? Então vamos voltar aqui. Eu salvei, né? E vou enviar de novo. Preencha todos os campos de preenchimento obrigatório, tá vendo? Então a gente vai refinando aqui a nossa mensagem para não voltar aquele erro 500 para o usuário, tá ok? Ah, mas eu quero agora tratar esse erro aqui. Vamos aqui no ChatGPT. Desculpa, tratar esse erro aqui da seguinte forma. Vamos lá, pegar o TreeCat de novo, comentar ele, vou vir aqui e descomentar esse aqui, tá? Lembrando, seleciona, Ctrl, ponto e vírgula, tá? Seleciona as linhas lá, Ctrl, ponto e vírgula, salvar e vamos enviar para ele me retornar lá a mensagem de erro. Então aqui ele está me voltando coluna cargo, então eu vou selecionar esse daqui, ou melhor, vou pegar, deixa eu descomentar de novo isso aqui, ponto e vírgula, vou copiar esse TreeCat, vou vir aqui no ChatGPT, fiz essa adaptação no código, Shift Enter, Ctrl V, Shift Enter, e aí eu vou selecionar essa mensagem, clico direito, copiar, mas quero tratar essa mensagem para que retorne o nome da coluna que está vazia, ou seja, não foi preenchida. Quero retornar, que retorne na mensagem, tá bom? E vamos pedir para ele fazer para nós aqui. Então, assim, o ChatGPT é uma documentação viva, né? Ele já traz no contexto que a gente precisa, né? Você sabendo perguntar, ele vai te retornar ali, tá ok? Então, olha lá, ó. O que ele está fazendo? Ó? Aqui, ó, o tratamento desse outro aqui, tá vendo? Ele está fazendo o que nós... Aí, o que ele faz? Ele extrai o nome da coluna que está vazia, ó. Então, aqui ele está utilizando aqui esse método aqui, ó, match, verificando lá onde que é a coluna e retornando aquele campo. E aí ele pega e adiciona ali. Então vamos ver aqui, ó. Mensagem. Foi utilizada uma expressão regular, tá ok? Então esse match aqui é uma expressão regular. Então vamos copiar agora o nosso TreeCat aqui. Copiei ele, tá vendo? Só o TreeCat, porque a importação nós já fizemos. Clico direito, copiar, e vamos substituir o nosso TreeCat aqui, ó. Alt, Shift, F, ele já está identado, e salvar. Comento essas duas, né? Comento ela, que eu não quero executar ela aqui, quero executar elas no bloco TreeCat aqui, tá vendo? Então lá. O que ele está fazendo? Então ele está usando a expressão regular para localizar lá o nome da coluna, tá? Então vamos ver como é que vai ser esse retorno. Ó, vamos voltar e enviar de novo. O cargo está vazio, ó, enviar. O campo cargo é obrigatório, tá vendo que legal? Vamos preencher aqui o campo cargo e tirar o número. Opa, volto aqui, ó, preencho o campo cargo e tiro o número. Enviar. O campo número é obrigatório, tá vendo? Então, ó, já fizemos melhor aí esse retorno, né? Refinamos, né, o nosso código aí.
Então, beleza. Agora eu tenho um outro erro. Ele vai trazer o genérico lá, por quê? Eu vou pôr aqui São Paulo. Então, está tudo preenchido os campos, o e-mail não é duplicado. E aqui esse campo estado é somente 2 strings. Vamos enviar. Lá ocorreu um erro ao salvar o registro. Eu quero tratar isso também. Então, o que nós vamos fazer? Pega aqui o tree, seleciono, Ctrl, ponto e vírgula. Vou aqui e desmarco esse daqui, que não está sendo tratado com bloco ou triquete. Salvo. Volto aqui, né? Está lá São Paulo, ó. Está passando de 2 strings e enviar. Só para a gente ver o erro que ele retorna. Ó, o erro é o 1406. E aqui ele tem um coluno também, tá vendo? Então vamos lá. O erro 1406. Então eu vou vir aqui, descomentar o triquete e comentar de novo aqui esse que não está sendo tratado. No nosso bloco triquete, o erro 10.1406. Só que eu quero também voltar à coluna. Então eu vou copiar esse else if aqui, ó. Tá vendo? Vou até copiar esse comentário aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui, dou um Enter. Ctrl V. Então, adicionei outro else if. Tá ok? Então, aqui, o que eu vou fazer? O erro 1406. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? O coluna aqui é com C minúsculo, tá vendo? Então, nós vamos aqui na nossa expressão regular e colocar dessa forma aqui, ó. Minúsculo, tá? Senão ele não vai achar. E aí, vamos colocar aqui um campo obrigatório. Coloco aqui campo. Como é que eu... Deixa eu ver como é que ele está retornando aqui, ó. Vou clicar aqui e traduzir. Dados string truncados à direita, dados muito longos para a coluna estado. Vou pedir para ele tratar ali, só para ver uma mensagem mais criativa aqui do retorno, tá? Então, vou selecionar aqui, copiar. Agora, trate esse erro. Então, ali ele vai criar o nosso triquete, adaptando esse outro erro aí. Então, o erro 1406. Ó, pode ver que ele pegou uma informação maior para identificar lá a coluna, tá? Talvez a forma que eu estava fazendo aqui não ia dar certo. Vou deixar desse jeito aqui, vamos ver se dá certo. Mas aí, ó, ele está retornando aqui um campo, né? Então, um campo. E aqui, excede o tamanho máximo. O campo excede o tamanho máximo permitido, ó. É uma mensagem mais bacana, né? Vou copiar só a mensagem aqui. Ctrl C. Isso daqui vou só jogar a mensagem aqui, ó. Então, testar. Ó, eu estou definindo só daquela forma, tá? Não estou colocando o jeito que o ChatGPT sugeriu. Vamos ver como é que ele vai tratar isso aqui, tá ok? Vou voltar. Eu salvei, né? Vamos testar. Então, está lá São Paulo, enviar. O campo estado excede o tamanho permitido. Ó, deu certo, tá vendo? Não precisei pôr aquele conteúdo todo. Mas nós vamos fazer como o ChatGPT sugeriu. Porque pode ser que esse erro aqui, 1406, ele também seja referente a algum outro tipo de mensagem, né? E de repente ele pode não estar pegando isso daqui. Então vamos fazer como ele fez e voltar aqui e testar. Então tá lá o São Paulo, né? Enviar. Beleza, deu certo, tá vendo? Então nós estamos tratando um campo que é obrigatório e não for preenchido. Estamos tratando o e-mail que tem que ser único, né? Não pode ser duplicado. E estamos tratando um campo cujo tenha lá uma limitação de quantidade de caractere, né? E ultrapassou esse limite aí. Então, ele está retornando essa mensagem para o usuário, está tratando.
Se der algum outro erro, ele vai pular lá para a mensagem genérica aqui. E não vai apresentar aquele erro 500 para o usuário, né? Então, essa é uma forma de estar tratando isso aí para não voltar aquela tela erro 500 para o usuário. Tá ok? Então, nós tratamos aqui um erro, fez a validação e tratamos o retorno aí do erro do banco de dados. Tá ok? Então, no próximo vídeo, vamos colocar aqui, ó, SP e testar. Vamos enviar aqui, lá, registro incluído com sucesso. No próximo vídeo nós vamos estar verificando então a validação do back-end, porque aqui do banco de dados nós já fizemos, tá? Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês, no começo desse tutorial, eu passei para vocês lá acessar a playlist, né? Deixa eu acessar aqui. Playlist essa daqui, ó. Cadê? Eu queria só as minhas playlists, né? Deixa eu acessar de um outro aqui. Vamos ver como é que ficou. Vou acessar esse outro usuário aqui. YouTube. Vou pegar aqui o gordinho de óculos. Ah, tá. Beleza. Ó, então eu estou aqui, ó, no gordinho de óculos. Então a playlist aqui, ó, configurando Laravel, configurando o ambiente de desenvolvimento. Vou nessa playlist aqui. Então aqui eu passei como que vocês instalam o dbeaver, tá? Não sei se vocês fizeram aí. Se não fizer, na playlist aqui tem explicando como instalar o dbeaver no Windows. Ou pode procurar um outro vídeo que seja melhor aí de repente para vocês instalar o dbeaver. Então eu tenho já ele instalado aqui, tá? Vou abrir aqui o dbeaver, ó, só para mostrar para vocês. É um sistema gráfico para você estar fazendo o gerenciamento do seu banco de dados. Aqui eu tô, como vocês viram aí, eu tô utilizando aqui pelo terminal, né? Digitando os comandos lá. Eu costumava usar muito esses sistemas gráficos aí, né? Ele é bem mais rápido, né? É melhor, mais intuitivo. Porém, com isso, por exemplo, eu precisava fazer um update, precisava fazer um insert aqui via comando, eu tinha sempre que estar pesquisando isso daí. Então eu comecei, adotei essa forma aí de sempre ir na linha de comando. Por quê? Porque daí eu fui fixando, né? Hoje, se eu precisar digitar aqui um comando de insert para inserir um registro no banco de dados direto na linha de comando, porque essa instrução a gente usa muito no código, né? Então ali eu fui fixando isso daí pelo fato de sempre estar ali digitando, né? Que nem código. Aqueles comandos ou código que você digita mais, que nem o if else, que é sempre utilizado, né? Isso daí com o tempo você vai fixando. Agora tem alguns, que nem expressão regular aqui, esse método, né? Eu não utilizo, raramente utilizo isso daí. Então é algo que eu preciso estar consultando, né? Antes a gente tinha livros para consultar, depois o Google, né? Depois alguns fóruns, alguns sites especializados. E agora temos a inteligência artificial, aí o ChatGPT, na minha opinião, é um dos melhores, né? O melhor para a questão de desenvolvimento de código, tá? Então tem o Gemini também, mas eu gosto do ChatGPT. Então é uma documentação viva que já traz no contexto que você precisa ali, né? Então assim, essa questão de fixar, se você fizer ali algo com frequência, você vai fixando. Por isso eu adotei essa questão de digitar ali o comando direto no prompt aqui no terminal, né? Tanto do MySQL, também o Git, né? O Git também eu utilizava. O Laravel ele tem aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, cliquei aqui, ó, olha lá, ele tem aqui mostrando para mim os códigos que foram alterados, né? Isso daqui é útil para você ver a alteração que você fez, né? Ó. Então aqui, ó, no explorador eu venho nessa opção aqui,
Ele está mostrando ali que tem duas alterações feitas no meu código. Como eu estou com o Git instalado, configurado, ele me volta aqui os arquivos que foram alterados e ainda não foram feito o commit. Eu clico nele aqui e posso estar vendo as alterações antes e depois, né? Como ele estava antes, como está agora. Vem aqui no Create também, ó, as alterações que eu fiz vão estar aqui, ó, tá vendo? Então aqui antes e a alteração do jeito que está agora o código. Aí se eu vir aqui, eu posso digitar a mensagem e fazer o commit, né? Depois eu posso fazer o push. Porém, eu utilizava isso daqui, mas agora eu utilizo tudo via terminal. Por quê? Para mim ir fixando os comandos, né? Fixei os comandos ali, então não preciso mais, aqueles comandos mais utilizados, eu não preciso mais ficar consultando, né? Eu fui fixando ele de tanto utilizar. Então aqui, ó, voltando no dbeaver, né? Ele está pedindo uma atualização aqui, eu vou fechar, não vou atualizar agora, vou fechar isso aqui, e deu um erro na conexão, vou fechar. Então ele deu um erro aqui no localhost. Eu vou clicar aqui e excluir essa conexão, tá? Então assim, você instalou ele, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão, ele dá a opção para você instalar, fazer uma conexão. Qual banco de dados? MySQL. Clico aqui em avançar, é o localhost, porta 3306 é o padrão, né? Aqui o usuário root, é o usuário que eu estou utilizando, é o root, eu não criei um outro usuário. E a senha, eu vou colocar aqui a senha admin, tá? Admin, e vou deixar salvo e vou concluir. Ele vai criar a conexão com o meu banco de dados, tá? Vamos ver aqui se ele fez. Ó, ele está dando um erro, não sei porquê. Deixa eu ver, editar conexão. Ah, tá. O admin eu digitei ele tudo maiúsculo, tá? Ó, admin minúsculo. Ok. Então, vamos ver agora. Olha lá, conectou. Quando for a primeira vez que você for fazer, provavelmente ele vai pedir para instalar uma biblioteca aí, ou um arquivo para conexão do MySQL, tá? Como eu já fiz, então ele não pediu. Então tá aqui, ó, ele conectou. Vou aqui no banco de dados, ele me mostra todos os bancos de dados. O nosso é o CRU de Laravel. Vou clicar aqui no CRU de Laravel, na setinha aqui, né, ó. Clico nessa outra tabelas e aqui eu tenho todas as tabelas. A nossa tabela colaboradores, eu clico duas vezes. Ele carrega aqui, ó, propriedades, mostrando a estrutura dela. Dados, os dados nela, ó, tá vendo? Aqui eu tenho os dados. Aqui ele tem até um diagrama, né, ó. Aqui no propriedade, se eu quiser ver o código que criou isso daqui, eu venho em DDL, ó. DDL ele me mostra lá como é que foi criado, né? Igual aquele comando que nós demos lá no prompt do terminal. Vem aqui em colunas para ele me voltar dessa forma. Então o mais importante aqui é os dados, tá vendo? Depois mais para frente eu vou mostrando como é que a gente utiliza ele. Então assim, é uma facilidade, né? É interessante quando você precisa de mais agilidade aí para estar mexendo, né, no banco de dados. Mas eu prefiro sempre ir pelo prompt de comando, principalmente quando eu estou criando esses tutoriais. Até mesmo trabalhando, eu prefiro utilizar o prompt de comando para fixar os comandos aí do MySQL, tá ok? Vou fechar aqui. Agora, o que falta nós fazermos aqui? Fazer o nosso commit, né, das alterações. Então, eu vou dar um exit aqui para sair do meu MySQL, exit para fechar essa tela do terminal. Voltou aqui para onde está em execução o servidor de desenvolvimento do Laravel. Ctrl e tecla C para interromper ele. CLS e Enter para limpar a tela. Vou clicar aqui, tá? Para ocultar aqui o explorador. Vou fechar, clicar ao direito aqui, fechar todos os arquivos, Close All, e vamos maximizar esse terminal. Então vamos lá, ó. Git branch, qual branch que eu tô? Tô no main, né? Git status, tenho dois arquivos modificados. Eu não vou jogar no dev ali, porque eu já testei, está funcionando. Então vou fazer o commit direto no main, tá? Então, git commit -am
Abro aqui aspa dupla. Validação no banco de dados. Ou melhor, aqui, ó. Tratamento da validação. Opa, é difícil, hein? No banco de dados. E Enter. Git status, nenhuma pendência. Git log, tá aqui o nosso commit. Tecla Q para sair do log. CLS Enter. Git push origin main. E Enter. Pronto, subiu nossas alterações lá para o GitHub. E com isso a gente finaliza. E no próximo vídeo, então, nós vamos fazer a validação no back-end, tá ok? Até o próximo.